Olá, meu nome é Juliana, sou endocrinopediatra e tenho 2 filhos. Hoje eu convidei a Carolina, que é bióloga, e a Bruna, que é pediatra, para falar sobre o impacto ambiental do uso de fraldas descartáveis e as alternativas sustentáveis para essa questão, que trazem benefícios não só para a natureza, mas também para a saúde dos bebês. Carolina, qual é o impacto do uso de fraldas descartáveis no ambiente? Em média, 6.000 fraldas são utilizadas e descartadas nos 3 primeiros anos de vida de uma criança. E estima-se que cada uma delas demore cerca de 450 anos para se decompor no meio ambiente. Além do longo tempo para se decomporem, a disposição a céu aberto e sem preparação anterior do solo pode atrair animais vetores de doenças, contaminar águas subterrâneas com os micro-organismos presentes nas fezes, além dos impactos sociais negativos. Para sua fabricação são utilizados recursos como árvores, petróleo, água e produtos químicos. A celulose vem, em sua maioria, de plantações de pinos, uma espécie exótica que consome bastante água. E essas plantações se apresentam geralmente em sistemas de monocultura, ou seja, com apenas uma espécie, havendo então perda da biodiversidade local quando substituem o bioma nativo. O processo de produção do plástico também causa vários impactos ambientais, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, que emite gases de efeito estufa. A fabricação das fraldas inclui, além disso, a adição de produtos químicos, geração de subprodutos e consumo de água e energia. Para evitar esses impactos, uma ótima alternativa, tanto pela questão ambiental como para a saúde do seu bebê, é a higiene natural, que pode ser feita associada ao uso de fraldas reutilizáveis de pano. A higiene natural é um método fantástico para ajudar os bebês a fazerem suas necessidades. Ela sempre existiu e em muitos lugares ela nunca deixou de ser praticada. Porque o que nós fazemos hoje? Colocamos uma fralda e esquecemos de uma necessidade básica do bebê, a eliminação. Fazer cocô deitado ou sentado em uma fralda não é nada fisiológico. Com a higiene natural, a gente observa o ritmo e os sinais do bebê para saber quando precisa eliminar, colocando na posição de cócoras. Essa posição é ideal para as evacuações. É um processo muito simples e pode começar em qualquer idade, mas o ideal é nos primeiros 4 meses. Após as mamadas ou refeições, que é quando ocorre o reflexo para a evacuação, coloque seu bebê na posição de cócoras, segurando embaixo das perninhas entre as suas pernas. Para recém-nascidos e até que eles estejam mais firmes, um dos braços deve dar suporte ao tronco. Eu uso um balde com um pouco de água, que facilita muito na limpeza. Você pode fazer o mesmo sentando direto no vaso sanitário, um pouco mais para trás, com o bebê na frente. Mais tarde, quando a criança já senta sozinha, pode usar o pinico e o redutor de assento com apoio para os pés. Outros bons momentos para colocar de cócoras são quando acordam, quase sempre eles fazem xixi, quando você tira da cadeirinha ou do carrinho, antes do banho e antes de dormir. E também sempre que perceber que seu bebê precisa eliminar. Com o tempo você aprende a identificar os sinais do seu bebê. Alguns sinais comuns são ficar se contorcendo, fazendo força, soltando gases, ficar agitado de repente, soltar do peito durante a mamada, tentar sair do colo ou do carrinho, empurrar com as perninhas e fazer umas caretas. Mesmo praticando a higiene natural, a maioria dos pais usa uma fralda como segurança, principalmente para o xixi, que eles fazem muitas vezes. Certamente, com esse método, o uso de fraldas será reduzido, tanto por sujar muito menos, quanto pelo desfraude mais cedo. Mas ainda assim continuamos usando as fraldas. Uma alternativa mais sustentável é a substituição, pelo menos que de forma parcial, de fraldas descartáveis por fraldas ecológicas. A fralda ecológica segue a mesma ideia de uma fralda de pano antiga, mas é feita de materiais especiais e formato que torna mais prática para os pais utilizarem e mais confortável para o bebê. Elas geram menos resíduos, são mais confortáveis e com menos chance de assaduras. Além disso, são normalmente livres de substâncias tóxicas, sendo importante averiguar a origem e composição de seus materiais. Um estudo encontrou 60 substâncias tóxicas ao analisar fraldas descartáveis, incluindo o glifosato, o agrotóxico mais utilizado no mundo, substâncias cancerígenas e que podem causar alterações hormonais. O glifosato é usado durante a plantação da matéria-prima das fraldas e algumas substâncias são adicionadas intencionalmente para, por exemplo, dar aroma.
Os pais, inicialmente, podem fazer um kit com 16 a 24 fraldas ao nascer e usar as mesmas fraldas até o desfraude, pois o tamanho é ajustado por botões, servindo para crianças de 3 a 15 quilos aproximadamente. Então, como são essas fraldas, né? A parte interna da fralda, que fica em contato com a pele do bebê, é feita de tecidos que podem ser variados. Tem de dry fit, microsoft, algodão, dentre outros. Elas são de toque seco, deixando passar o xixi para o absorvente, que não fica encharcado e por isso mantém a pele seca mesmo quando cheia. A parte externa é feita de um material chamado poliuretano laminado, que é impermeável, respirável, resistente e flexível. Esse tecido permite que a fralda não vaze e ao mesmo tempo seja leve, arejada e maleável. Na parte interna, compõe na fralda os absorventes, que são peças de pano costuradas em camadas removíveis no formato pronto para caber dentro do bolso da fralda ou costurados na própria fralda. Também são laváveis e reutilizáveis. Um absorvente de pano consegue reter até 200 ml e por isso a fralda ecológica consegue aguentar o mesmo tempo que uma fralda descartável. A capacidade de absorção depende da quantidade de camadas que existem nos absorventes, e quanto mais camadas, maior a capacidade de absorção, para, por exemplo, o uso noturno. Um absorvente pode durar até 3 anos ou mais se for bem utilizado. Ainda pode ser usado ou não os bioliners. Nada mais são do que um forrinho colocado entre a fralda e a pele do bebê. Usando o bioliner é só embrulhar o cocô, por exemplo, e descartar tudo no vaso sanitário na hora da troca. Eles são feitos de material biodegradável que ajuda no cuidado e conservação da fralda, pois protege o tecido do cocô e das pomadas quando elas são utilizadas. Ele se ajusta na fralda e não embola. Lembrando só que não substitui absorvente e o cocô líquido pode passar para a fralda mesmo assim, mas fica mais fácil de limpar. Bom, eu acredito que a maior resistência ao uso dessas fraldas seja como lavar, por medo que seja muito trabalhosa. No entanto, não é. Obviamente exige um pouco mais do que simplesmente retirar e jogar no lixo. No entanto, é necessário apenas descartar o resíduo mais grosso no vaso sanitário e armazenar a fralda suja em um balde com tampa, sem deixar de molho, junto com todas as outras fraldas do dia. Na hora de lavar, primeiramente coloca-se as fraldas na máquina, no modo pré-lavagem, e depois dessa pré-lavagem pode adicionar as roupinhas do bebê e lavar tudo normalmente, tudo junto. Não é necessário esfregar na mão ou fazer nada mais do que isso. Lembrando só que não é recomendado usar amaciante ou água sanitária na lavagem, bem como não devem ser passadas a ferro, pois isso tudo impermeabiliza o absorvente. Podem secar normalmente ou na máquina. Outro questionamento comum é como utilizar as fraldas ecológicas na creche, e sim, é possível. Primeiramente, deve ser explicado na creche que as fraldas serão trocadas, assim como as descartáveis, no mesmo período, quando sujas ou a cada 3 horas, por exemplo. Não é necessário lavar na creche, apenas jogar o excesso de resíduo sólido quando ele for presente. Depois de descartar o cocô no vaso sanitário, o profissional da creche vai fechar a fralda, unindo as abas e utilizando o terceiro botão. E deve ser colocada essas fraldas bem fechadas em uma sacola impermeável, que a família deve mandar na mochila da criança. O trabalho que terão para trocar vai ser o mesmo que de uma fralda comum. Se você já enviar as fraldas montadas e ajustadas nas mochilas, os professores podem cuidar das outras crianças enquanto cuidam também do seu bebê. A produção e uso de fraldas reutilizáveis de pano também são associados à emissão de carbono e impactos ambientais. Porém, as fraldas descartáveis geram mais resíduos sólidos e consomem mais matérias-primas. Para minimizar os danos ambientais das fraldas ecológicas, deve-se lavar as peças em carga plena da máquina de lavar, não lavar em temperaturas muito altas, colocá-las para secar ao ar livre e optar por máquinas de lavar mais eficientes energeticamente. E antes de comprar muitas fraldas reutilizáveis, faça primeiro um teste. E a higiene natural combina muito com o uso de fraldas ecológicas, porque é muito menos provável que você tenha que tirar cocô da fralda praticando esse método. Bruna e Carol, muito obrigada pela participação. E é isso, se você gostou, dê um like e assista meu vídeo mais completo sobre higiene natural para começar a praticar agora. Deixei o link na descrição do vídeo. E compartilhe para que mais gente possa proporcionar esse cuidado aos seus bebês e proteger o meio ambiente. Um abraço!